Colegas de plantão, mais uma vez, muito prazer. Eu sou o Rony Demontier, especialista em vendas, diagnósticos comerciais e eu adoro meu propósito de vida resolver o seu problema comercial. Tá com algum problema? Chame, joga no peito do pai que o pai resolve. E hoje, mais uma vez, mais uma noite maravilhosa, eu estou com ela que tá com um Chanel 5 aqui, não vou nem falar, doutora Luciana Stancioli. Boa noite, engreneiros, né? Porque nós estamos aqui à noite, porque o empresário é assim, tem hora para chegar, mas não tem hora para ir embora. E eu, graças a Deus, tem muita gente nova chegando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Lu Stancioli, advogada, marqueteira, administradora, professora e linda em tempo integral. E para você que está nos vendo e quer empreender e não teve coragem, ou está empreendendo, está desesperado com aqueles problemas do início, não esquece de curtir esse vídeo, porque hoje a nossa convidada vai te dar 3 tapas na cara, que você vai parar de arrumar desculpa esfarrapada para não fazer o que precisa fazer. E não se esqueça também de seguir o nosso canal, porque a gente vai trazer só gente desse nível para mais, para te mostrar que aquele monstrinho que te impede de fazer o seu sonho acontecer é somente visível na sua cabeça. Agora eu vou passar o palco para ela. Elô, se apresente, por favor, e pode começar. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu nome é Heloísa Souza. Eu estou trabalhando agora com consultoria de gestão de pessoas. Gosto muito de lidar com pessoas, amo lidar com pessoas, desenvolver pessoas, conhecer pessoas, enfim, esse é meu foco. Além de desenvolver pessoas, eu gosto também de conhecer também empresários e fazer com que os empresários aprendam a lidar com pessoas. Porque, afinal de contas, se eles querem ganhar dinheiro, precisa aprender a lidar com pessoas. Exatamente. E tem um bordão, Elô, muito conhecido, que é o seguinte: você entende de pessoas e pessoas trazem resultados. Exatamente. E agora sim, tem muito assunto legal que a gente vai desenvolver aqui. Quando fala desenvolvimento de pessoas, é um assunto que nós amamos. Nós fazemos isso tem muitos anos. Agora, eu quero tocar em alguns assuntos, alguns pontos muito importantes, que eu acho importante a gente desenvolver esse raciocínio, porque por você ser uma gestora, trabalha com consultoria, trabalha com desenvolvimento, tem que ter uma inteligência emocional fora da curva. A primeira pergunta que eu tenho pra você é como que você cuida da sua saúde mental? Fazendo exercício físico, caminhando na Lagoa da Pampulha, porque é lá que eu resolvo os meus problemas. E quando eu tô muito estressada, porque assim, infelizmente a vida da gente, né, não é só maravilhas. Quando a gente lidar com pessoas, a gente também lidar com problemas. Exatamente. E principalmente o problema dessas pessoas, a gente acaba envolvendo um pouco, né, que não tem como não envolver. E aí o que eu faço? Eu ponho meu foninho e vou caminhar na Lagoa da Pampulha. Eu aprendi a cuidar do meu mental, meu emocional, assim, caminhando. E depois, de vez em quando, eu vou pra academia também, fico lá, pego uns pezinhos e aí resolvo. Deixo lá os problemas lá pra casa leve. Sim. Que hábito maravilhoso. Maravilhoso hábito. Meus parabéns. Obrigada. Primeiro código liberado. Gente, existem formas saudáveis e formas que te envenenam de lidar com o seu estresse. Aprendam com a Elô a fazer isso de forma saudável. Até porque, se você for fazendo de forma não saudável, isso não vai ser sustentável. Até porque todo mundo aqui vai trabalhar até 100 anos de idade, né? Ai, porque nós vamos viver até 120. Eu vou viver até 146. 46? Não quero ficar tão velha não, porque nesse momento a minha bunda vai cair e eu não vou ficar feliz. Eu também não. Né? Não dá. Enquanto ela estiver durinha, eu tô feliz, né? Então, assim, eu posso ficar viva. Aí depois se cair, não, pelo amor de Deus. Exatamente, esse é meu pensamento. Não dá. Elô, eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, a gente conversa com muitos empresários e a gente vê que, via de regra, o principal problema que as empresas relatam é pessoas. Time, não consigo extrair o melhor do meu funcionário, não estou satisfeito com o meu time, não estou tendo resultado, não consigo entender por quê. Eu queria que você falasse para nós, assim, quais são os principais problemas que você enxerga nas empresas para que o time performe mal. Primeira coisa, Luciana, isso eu gosto de falar e eu trato muito disso na consultoria, é que primeiro é a gente olhar para dentro da empresa, entender as pessoas que estão dentro da empresa. Porque o que os maiores empresários olham? Resultado, dinheiro. Não olham as pessoas que trabalham para eles. Então, a primeira coisa é olhar para as pessoas, entender as pessoas. E depois, segundo, né, eu falo assim, que em segundo lugar é olhar para o time de liderança, gestão. Hoje nós temos um problema, eu falo que é um problema geral, não é só aqui em Minas, é no Brasil, né?
Nós temos esse problema, nós temos péssimos gestores. Nós temos gestores que não estão preparados para lidar com pessoas. Então, o que acontece na organização? Eles querem cobrar resultados, eles fazem com que as pessoas trabalhem demais, entregam demais, desgastem demais, e ali fica o emocional abalado, e ali a pessoa ela começa a se sentir menos valorizada. Então a gente vai começando a enxergar ali alguns problemas, alguns picos, né, que eu falo que são picos. Então nós temos que primeiro olhar as pessoas, depois olhar o time de liderança. O que eu vejo hoje que a maioria das empresas fazem? Eles querem segurar um funcionário que está com ele ali há muito tempo, aí promove ele a supervisor, promove ele a gestor. E ali ele não sabe se aquela pessoa está preparada para ocupar aquele cargo. Sensacional. Então Sim. o primeiro problema que eu vejo é esse. O despreparo. Exatamente. E você acredita que esse problema ele é crônico? Porque se nós formos pegar a história das empresas, principalmente hoje, né, que a síndrome de burnout está muito falada por lideranças, enfim, passa geração, entra geração, década, sai década, entra década, e o problema é o mesmo. Ah, por que você está doente? Por causa do meu chefe? Ou é assédio de todas as esferas, é pressão psicológica, você acha que isso é crônico? Porque isso tem solução, mas as empresas é o que você falou, inclusive eu venho dessa referência também, entrega produção, número, mas a saúde mental, corpo, físico, intelecto, lá no esgoto, qual que é o fator principal que você acha que as empresas elas não gostam de cuidar ou não têm esse cuidado com o bem-estar do colaborador? É caro. Eita, isso papai. É caro. Vai falando, papai. Isso é caro. Isso para a empresa custa caro. Cuidar da saúde do profissional é caro. Dar benefícios para o profissional é caro. Então, a maioria das empresas não investem nesse tipo de cuidado com as pessoas porque elas não querem gastar. Elas acham que isso é gasto. Sim. Isso não traz para ela resultado. Só que mal sabem eles que quanto mais eles investem no bem-estar do funcionário, ele trabalha feliz. O funcionário que trabalha feliz faz o quê? Produz. Produz mais. Isso já foram feitas várias e várias pesquisas. Entendeu? Inclusive nos Estados Unidos, eu não me vem agora à memória o nome da faculdade, mas foi desenvolvida uma pesquisa onde eles levaram a crer que a pessoa que trabalha menos, inclusive estudo reduzir, né, a carga horária do trabalho, porque as pessoas elas trabalham mais felizes, elas trabalham com mais qualidade, elas entregam com mais qualidade quando elas trabalham menos, quando elas têm uma melhor remuneração e quando elas têm qualidade de vida. Então, qualidade de vida para os outros países é trabalhar menos. Aqui no Brasil, qualidade de vida é trabalhar mais, produzir mais, ganhar menos. Então, custa caro para a empresa investir e cuidar dos funcionários. Quando eu trabalho com isso na consultoria, eu desenvolvo com os meus clientes, né, um plano de cargos e salários. Muito bom. E quando eu apresento, né, para eles o plano de cargos e salários, primeira pergunta: ah, mas eu vou gastar muito com o funcionário aqui, que eu já vou ter que mexer no salário dele, ainda você quer que eu monte um plano de remuneração, um plano de benefício? Eu falei assim, quero. Sabe por quê? Porque para ele subir aqui, ele vai te trazer mais resultado. E você precisa de investir, você precisa de fazer o brilho no olho do seu funcionário. E outra, quando você for colocar uma vaga no mercado, como que você acha que você vai trazer um talento para sua empresa se você não oferece um salário bom, se você não oferece um benefício digno? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a mão do bolso. Vamos investir. E aí você vai ver resultados. E aí, o que eu falo? Eles falam assim, mas isso demora quanto tempo? É rápido? Não. Lidar com pessoas, desenvolver pessoas, não é rápido. Não é de hoje para amanhã. Isso demanda um tempo. A gente vai fazer um acompanhamento e esse crescimento ele vai vir. Isso é progressivo. Sim. Mas você pode ter certeza que o resultado virá. Sensacional. Agora, a pergunta que não quer calar. Quando você entra numa empresa, tem 30 anos de mercado, e ela não tem essa cultura de valorização do colaborador, você se depara com esse câncer maligno. Como que você lida com isso para falar com um cara que tem 30 anos fazendo do mesmo jeito? Você usa o quê? Uma técnica, uma estratégia? Como que você vira para um cara de 30 anos e fala assim, meu amigo, você tá perdendo todo mundo, filhão. Você continuar assim, é um processo atrás do outro. E você tem noção que um funcionário pode se suicidar por causa de uma gestão tóxica? Você tem noção disso? Como que você lida com isso? Sabe como é que eu faço? Primeira coisa que eu peço pra ele são os resultados. Eu peço pra ele assim, quanto que você tá gastando hoje com demissão, com rescisão de funcionário?
Quantos funcionários seus estão Excelente com ideia. afastamento? Me passa os números, deixa eu ver esses números, deixa eu fazer uma Sim. análise aqui, porque toda empresa que eu atendo, eu faço o primeiro atendimento com a empresa é fazer um diagnóstico dela. Legal. Eu faço um diagnóstico, eu monto uma estratégia com ele, eu faço um diagnóstico da empresa dele. E aí, primeiro, o que eu faço? Ele me trazer números, dados. Porque eu uso esses dados contra ele. Sim. Claro. Entendeu? Ele me apresentou os dados, não apresentou? Aham. Então eu mostro pra ele, olha, você tá gastando muito aqui com rescisão. Por que você acha que você tá gastando aqui com rescisão? Uhum. Por que você acha que tem tantos funcionários seus de afastamento? Justo. Alguma coisa tá errada, e o erro está aqui. Sim. Então vamos olhar pra dentro, vamos descobrir onde está o erro e vamos tratar esse erro. Vamos tratar esse problema. Eu brinco assim, eu falo mesmo, eu falo rasgado, eles adoram, né? Porque esse jeitinho mineiro, né? Eu trato muito paulista, carioca, enfim. E eles adoram esse jeitinho mineiro meu de falar. Então eu falo com eles assim, vamos fazer o seguinte, vamos curar essa doença? Sabe qual que é o problema aqui? Tá nesse trem aqui, ó. Tá nesses números aqui. Tão horríveis. Amigo, vamos tratar. Ah, mas acontece que eu vejo que não tem solução. Tem solução. Todo problema tem solução. Sim. Se você tá vendo que você tá gastando, vamos supor, pegar um exemplo aqui, você tá gastando 50 mil por mês com rescisão. Se você pegar esses 50 mil, investir num plano de bônus para os seus funcionários, investir em benefício, sabia que essa rescisão sua, esse número seu que vai diminuir? Esse valor aqui seu vai cair, cara. E com certeza o seu faturamento vai aumentar. Exatamente. Com certeza. Então eu falo assim, eu falo brincando. É verdade, igual você falou, como que eu falo com eles? Eu falo brincando. Eu vou mostrando pra ele com os números que ele me dá, lógico. Primeiro eu peço os números, primeiro eu faço esse diagnóstico, depois que eles me entregam o número, o que eu falo? Mostro pra eles aonde está o problema. Elô, eu sou a mulher das perguntas pessoais, tá? Pode fazer. Então eu sou essa. Bom, eu tô podendo conhecer mais da sua trajetória e dá pra perceber que você é uma pessoa que é empática. Segundo, tem uma habilidade com pessoas muito grande. Você sabe se comunicar muito bem. Você sabe ler o momento que você deve agir com determinada postura e o momento que deve agir com outra. A pergunta que eu te faço é, isso veio naturalmente? Quem era a Elô de mais nova? Ou aconteceu algo que virou sua chave? Você sempre foi assim e em determinado momento, na hora de escolher a profissão, você resolveu se dedicar? Conta pra nós de onde veio essa habilidade e se ela é natural ou não. Você teve que desenvolvê-la. Não, é natural. Eu sempre fui assim, comunicativa, brincalhona, sempre tinha meu lado sério, mas meu lado brincalhão. Quando eu era pequena, eu queria ser juíza. Nossa! Eu queria ser juíza. Então, minhas brincadeiras com minhas bonecas eram diferentes. Uhum. Porque eu não brincava de boneca, eu colocava assim, uma boneca era juíza, outros eram os réus, então eu montava um júri. Ah, legal. E meu pai falava assim, minha filha, como assim? Aí, e sempre eu tive esse lado, né, meu, de conversar e tal, habilidade. E eu sempre gostei muito de entender as pessoas, ouvir a história, poder tomar ali uma decisão, um ponto. Então eu sempre fui assim. E veio também um pouco do meu pai. O meu pai, ele sempre foi essa figura muito forte pra mim. Porque ele era uma pessoa muito decisiva. Então ele me ensinou a ter essa postura de decisão, de pegar as coisas pra resolver, sabe? Então acabou que na minha família hoje a referência de Fortaleza sou eu. Tudo que tem de problema pra resolver, não, ele entrega pra Heloísa, Heloísa resolve. Então sempre foi assim. Então desde pequena, é natural isso em mim. Então veio naturalmente. Veio naturalmente. Aí eu aprendi a usar isso, né, no meu modo profissional. Porque até então eu não pensava, como que eu vou usar essa minha habilidade, né, esse meu talento. E aí eu pensei assim, gente, eu tinha que trabalhar com alguma coisa. E aí eu fui trabalhar com o departamento pessoal, 12 anos preso num escritório, isso não era pra mim. Isso me matava todos os dias, aquela rotina, fazer folha, eu não queria aquilo pra mim. E eu falei, gente, eu gosto. Aí como sentava aí chegava alguém novo na empresa, quem fazia a recepção dessa pessoa era eu. Quem resolvia os problemas das pessoas da empresa? Não eu. Eu não era gestora, não era líder, não era nada. Mas todo mundo via ali em mim uma figura que resolvia as coisas, que tomava providência, que chamava as coisas pra si mesmo. Oh, me dá isso aqui tá com problema, me dá isso aqui que eu resolvo. Passa aqui. E rapidinho eu arrumava a solução. Então, foi isso. E assim eu fui pensando assim, gente, eu podia usar isso pra alguma coisa. E aí surgiu para mim a oportunidade de trabalhar desenvolvendo pessoas, dando treinamento.
Então, fui primeiro dar treinamento, desenvolver pessoas, trabalhei com um grupo muito grande, forte, né, de um grupo de farmácia, uma rede de farmácia grande, e aí eles viram meu trabalho, viram como que estava dando resultado, me chamaram para participar de um outro projeto grande, e aí eu comecei a colocar aquilo no LinkedIn. Olha, bacana, eu acho que eu posso ganhar mais dinheiro com isso. Eu posso ajudar as pessoas. Eu tenho história de vida, eu tenho experiência nas empresas que eu passei, eu posso ajudar de alguma maneira outras pessoas. E aí surgiu a oportunidade, né, da empresa que eu estou agora, que eu posso falar, o WeBelieve, que é o que me deu a oportunidade para fazer essas consultorias. E aí foi uma virada de chave. E aí eu comecei a atender as consultorias, eu comecei com 5 clientes, passou para 12 clientes e hoje eu tenho 24 clientes. Que legal. E eles me elogiam demais. Aí às vezes eu tenho algumas aulas, né, que o WeBelieve tem uma faculdade chamada Unilucro, que ensina os empresários a ganharem lucro, né, fazer gerar lucro na empresa. E aí, às vezes eu dou aula, eu dou alguns conteúdos voltados para a gestão de pessoas. E aí o pessoal começou a gostar. Nossa, eu quero fazer uma reunião com a Elô e tal. A Elô, e aí pegou a Elô. E aí ficou a Elô e aí tá lá, 24 clientes. Que legal. Aproveitando aqui, WeBelieve. Um beijo. Patrocina a gente. Vem com a gente, vem ser feliz. Vem ser feliz. Elô, quando a gente fala que eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo, é algo muito, muito direcionado. Trabalhar com pessoas não é fácil, mas trabalhar com o dono é mais trabalhoso ainda. Você sente resistência do empresário, da consultoria, que ele vira pra você e fala assim, não, Elô, isso aqui não funciona não? Você tem essa resistência? Se sim, conta pra gente um caso aí, vamos... Tem algumas resistências. Tem alguns casos também, eu gosto de falar assim, os cases de sucesso. Nós temos aqueles cases que começaram com pessoas resistentes. E aí eu fui mostrando pra ele que ele poderia mudar, com jeitinho. Aí ele viu o resultado com deu certo? Olha, peraí, vou começar a prestar mais atenção no que essa menina tá falando. Né? Eu tô vendo aqui que tá dando resultado no que ela falou. E aí aos poucos eles vão se soltando, mas sempre... Praticamente, desses 24 que eu atendo hoje, digamos que 10 vem com aquela cabeça, aquela mente fechada que eu falo, né? Não vai dar certo. Eu tô fazendo isso aqui porque eu comprei um pacote. Então, tipo, eu tô fazendo consolidação de pessoas. Mas eu não acho que o meu problema seja pessoas. Eu acho que o meu problema é falta do meu marketing trabalhar, é falta do meu financeiro trabalhar. Eu não acho que eu tenho que olhar para as pessoas. Mas quando eles vêm para a gestão de pessoas, eles veem que o problema deles vai muito mais além do que só o financeiro e só o marketing, porque ele pode ganhar muito fazendo propaganda, ele pode cuidar do financeiro dele, fazer gerar lucro, mas se ele não cuidar das pessoas que estão ali, nada daquilo vai acontecer. Então eles vêm como aquela palavrinha, né, Lu, que chama-se entrega. Exatamente. E quem entrega são as pessoas. Eu costumo brincar que é uma engrenagem. A engrenagem não roda. Não roda sem as pessoas. Não. Então aqui tá a empresa, aqui tá a parte operária, né? O pessoal, a mão de obra. Se não tem essa engrenagem, não roda, então não gera resultado. Então eu falo muito isso. E a gente trabalha com isso também, com os conteúdos da Unilucro, porque a gente faz meio que a mente deles abrirem. Olha, você precisa de olhar para sua empresa, vamos olhar para sua cultura, como que está a sua cultura da empresa, porque hoje um dos problemas que eu falo que de contratação é o fit cultural. Como que está a cultura da sua empresa? Vamos fazer um balanceamento dessa cultura? E aí a gente vai aos pouquinhos eles vão abrindo a mente, mas claro, todos eles vêm com resistência. Ô, gente, vocês não estão sentindo a energia da Elô aqui, mas o brilho dela está, assim, radiante aqui. E é legal que quando você fala, dá pra sentir amor nas suas palavras. E isso é muito legal, porque isso... É que eu também sou assim, eu acho que semelhante atrai semelhante. Que não é simplesmente, o cara comprou um pacote, toma aqui o serviço. Não é. É resolver um problema que às vezes o cara ele tá gargalado com isso. Agora me diz uma coisa... Qual que foi a habilidade que a Elô teve que desenvolver trabalhando com consultoria que ela não tinha trabalhando no escritório 12 anos? Gente, é paciência de ouvir às vezes. Porque no escritório, eu só atendia o cliente, entregava ali, fazia folha, entregava folha, era só isso. Sim. Era só operacional. Então, a partir do momento que eu tive que trabalhar com pessoas, eu aprendi a ouvir.
Uhum. Eu brinco isso, inclusive eu falo isso muito com os meus clientes, que tem uma diferença entre escutar e ouvir. Sensacional. E eu aprendi a ouvir. Legal. Porque até então eu só escutava, quando eu estava no DP. Eu passei para consultoria e fiz essa virada de chave, eu passei a ouvir. E quando você ouve, né, ao outro, você consegue ter o quê? Conexão com o outro. Você consegue gerar uma empatia, você consegue se conectar melhor, você consegue entender, você consegue tratar melhor o outro quando você ouve o outro. Uhum. E é isso que eu fiz, foi essa viradinha aí. Tão boa profissionalmente assim, como que é a Elô gestora dentro de casa? Agora nós vamos soltar aqui os barracos, né? Eu gosto das perguntas pessoais. Exatamente. Como que é, Elô? Você avalia todo mundo também, seus irmãos, seu filho, a família? Como que você é, assim, o lado pessoal da Elô? Eu sou a mandona, gente. Eita! Eu falo... Semelhante atrai semelhante, é por isso que você tá aqui. Duas mandonas, hashtag. Eu gosto de dinheiro de mandar. Eu disso também. que eu gosto. Eu gosto muito de dinheiro, mas eu gosto mais de mandar ultimamente. Eu gosto de mandar. Se eu não mando, se eu não tô por cima da carne seca, não sou eu. Não sou eu. Meu filho fica assim comigo. Mãe, por favor... Acabou o expediente. Chega, você não tá trabalhando, eu não sou soldado. Aí eu, mas meu filho, você tem que fazer isso aqui. Não, isso aqui tá uma bagunça, resolve. Isso aqui, ó, quando eu chegar aqui, eu quero isso aqui resolvido, tá? Eu não quero isso aqui. Então eu falo assim. E ele fica assim comigo, mãe, eu não sou seu empregado. Eu não trabalho pra você. Mas eu falei assim, mas meu filho, presta atenção. Eu estou falando com você porque eu quero o seu bem. Eu tô te ensinando até a organização. Sim. Você não pode ser desorganizado. E aí tá, e assim, outro dia ele virou pra mim e falou comigo assim, tem hora que você tem razão, outro dia eu fui procurar as minhas coisas, eu não achei. E aí eu fui pensar, você tem razão, mãe, eu tenho que ser mais organizada. Eu falei assim, tá vendo? Eu falo isso pro seu bem. Quando eu falo com você, que eu não tô mandando em você, eu falei assim, não, mãe, mas você pode falar de um jeito diferente. Eu falei assim, posso falar de um jeito diferente, carinhoso? Posso. Mas você não vai seguir se eu não tiver sobre você uma voz de comando. A minha irmã, todas as vezes que ela precisa de alguma coisa, ela liga pra mim. O que você acha que eu faço nisso, nisso e nisso? Eu falei assim, gente, eu não tô dando consultoria mais não, tá? Meu expediente já acabou. Não, mas é porque se você tivesse no meu lugar, aí muda a pergunta. Se você tivesse no meu lugar, como que você ia resolver isso? Então, além de eu ser a mandona, eu sou a pessoa que resolve. Até mesmo quando eu estou fora do meu expediente, eu tenho que resolver. Às vezes, eu dou consultoria pra família também. As pessoas me ligam, o que você acha que a gente faz assim, assim, assim? Não, vamos, faz assim, assim que vai dar certo. Beleza, nossa, ótima ideia, não tinha pensado nisso. Às vezes até poderia ter pensado, mas era melhor ouvir de mim. Qual que é o nome do seu filho? Rafael. Rafael, meu parceiro, soldado, você é um soldado promovido a general já de uma vez. Quando eu te ver, eu vou pagar um açaí. Parabéns por suportar mulheres que dominam. Parabéns. Eu sei o que é isso. Eu passo em casa. O que é isso? Eu gostaria de mandar um beijo para minha comadre Leonice, noiva deste rapaz, porque ela é igual a gente e se ele dá gente na vida é porque ele tem 2 mulheres mandando nele. Eu e Léo. Um beijo, Léo. Mas assim, gente, não tem como não mandar. Às vezes eu falo assim... Ela fala tão natural, né? Não tem como não mandar. Vai fazer isso aqui, se você não fizer, eu vou te matar. Não tem como não mandar. Tem homens que só funcionam com comando feminino. Eu falava isso, quando às vezes meu pai falava assim, nossa, mulher, em casa que tem 3 mulheres, homem não manda. Eu falei assim, lógico, você fez o quê? Teve 3 mulheres na sua vida. Além da minha mãe, eu e minha irmã. Meu filho, a única coisa que você tem que falar é o quê? Sim, senhora, muito obrigada e desculpa por incomodar. Aí... que é isso? Não. Militarismo se cortando na alta. Mas, gente, sabe uma coisa? A gente brinca, né, que gosta de mandar e tudo, mas não é fácil essa responsabilidade, né, gata? Não. Tem dia que eu falo assim, hoje eu queria ser a princesa sonsa. Aquela assim que pede pra ser salva. Ai, amor, me faz alguma coisa. Eu queria, tem dia que eu queria. Se eu desse conta, eu juro que eu virava. Porque a gente... eu queria que você falasse até um pouco sobre isso. Da sensação... Você se sente muitas vezes estafada? De tanta... Porque assim, resolver problema é uma habilidade muito valiosa. Mas você se sente exausta? Sinto. Muito. Muito. Nossa. No final do dia, o que eu faço? Às vezes eu tô tão cansada, mas tão cansada, que é o dia inteiro, além de resolver as coisas que eu tenho de 8 às 18, que às vezes vai até estende mais do que às 18, pra resolver problemas pontuais, né? Que eu sou paga pra resolver. E das 18 a
sei lá, até quantas horas, porque o dia inteiro é 24 por 36, por 48, né? Resolvendo outros problemas. Então, às vezes eu paro e falo assim, gente, eu tô tão cansada. Aí eu brinco assim, gente, eu acho que eu queria ir pra praia. Aí eu queria ir pras Maldivas, eu queria ir pra algum lugar, numa ilha deserta, onde eu não tivesse que resolver nada. Isso. Mas eu sinto falta. Eu sinto falta. Quando alguém não me pergunta alguma coisa, quando alguém não traz um problema pra eu resolver, fala assim, nossa, ninguém mais me pergunta nada, tá todo mundo muito independente. Ninguém tá precisando de mim. Aí eu fico meio mal, assim, porque eu tô tão acostumada, por mais que eu me sinta cansada, eu já acostumei. Então, às vezes, eu sinto falta disso. Faz parte do meu mundo. Então, às vezes eu fico assim, gente, mas eu poderia fazer diferente, as pessoas poderiam ser mais independentes. Mas eu também gosto que elas dependem de mim. Sim. Isso me faz me sentir útil. Eu gosto. E às vezes isso também cansa muito, porque acho que por nós, mulheres, né, nós pegamos muita coisa. É ser mãe, é cuidar da casa, né, é cuidar de tudo. A gente pega tudo pra resolver. Então, quando tira alguma coisa da gente, é como se estivesse assim, tirando um pedaço. Então, se eu mandar ou não resolver, eu fico mal. Entra em parafuso. Eu entro em parafuso. Eu gosto de Elô, chorar. entre o turnover dentro de uma empresa, a gente sabe que, né, algum problema sério ali tem. Mas eu vou listar 3 aqui. Eu gostaria, assim, que você fosse bem precisa, que isso é muito importante, porque quando a gente fala de saúde mental, ninguém sabe o que o outro está passando. Por exemplo, um bom colaborador, ele simplesmente não pede aumento, ele não barganha com o RH. Eu quero sair, porque eu ganhei R$300 a mais na outra empresa. Ele simplesmente sai. Sim. Entre assédio moral, liderança péssima e empresa que não tem cultura, desses 3 que eu listei aqui, eu sei que tem mais uns 1000, qual que você acha que é o índice maior para acontecer o turnover dentro das empresas? Maior é a liderança tóxica. Hoje o maior gatilho das pessoas que fazem elas saírem e pedir demissão, porque o que acontece? Rony, eu gosto de falar muito desse assunto, porque eu já me vi muito nessa situação. Sim. Eu já trabalhei em várias empresas e eu tive algumas lideranças tóxicas na minha vida. Então é por isso que eu trago isso para minha consultoria. Sim. Porque eu quero tratar isso, eu quero minar isso das empresas, sabe? Porque eu me vejo nessa situação. Então, quando eu levo isso para consultoria, o que eu falo? A liderança tóxica atrapalha muito o funcionário. Porque ele tá ali na zona de conforto dele, ele precisa do salário. Ele precisa daquele emprego. É dali que ele sustenta a família dele. Muitas vezes é um pai de família, uma mãe de família. E aí ele vai aguentando aquilo enquanto ele pode, porque ele precisa do trabalho. Sim. Então ele vai aguentando, mas chega num ponto que ele tem que lidar com aquilo todos os dias e aquilo vai adoecendo ele. Ele começa a se sentir incapaz. Ele se sente improdutivo. Porque é isso que a liderança passa para ele, que ele não consegue entregar, que ele é incompetente. Então aquilo vai minando aquele poder dele, aquilo vai adoecendo o funcionário por dentro. E quando ele chega no RH e faz a carta dele de demissão, aquilo para ele é uma libertação. Ele está saindo do lugar que está adoecendo ele, que está adoecendo a família dele, porque ele chega em casa estressado, ele briga com a mulher, ele briga com os filhos. Ele fica assim, impaciente. Quando é a mulher também, a mulher tá estressada, ela briga com todo mundo, ela vai lavar uma vasilha, ela quebra tudo na casa, vai jogando ali dentro da pia ali, como se ela estivesse jogando em cima do chefe dela. E a mesma coisa, o cara, ele não pode sair na porrada com o chefe, que ele é demitido por justa causa, então ele vai aguentando aquilo ali por dentro, então chega num ponto que aquilo ali já fica insustentável. Então hoje o maior gatilho que faça com que a pessoa chegue no RH ali e pede a demissão é essa chefia, essa liderança tóxica. Elô, você se incomodaria de contar a sua história para os nossos espectadores? Não sobre me incomodo. Liderança tóxica? E Não por que eu te incomodo. faço esse pedido? Porque a gente já tratou muitos assuntos pesados aqui no Engrena, né? Inclusive a gente já tratou casos de abuso, né? A gente já teve convidadas que falaram sobre isso. E por que eu sempre bato na tecla para falar sobre esses assuntos difíceis? Porque muita gente tem vergonha. Sim. Muita gente não quer contar que passou por isso, porque se sente mal mesmo. E no trabalho, para pessoas assim como você, que a gente vê que você é uma menina muito dedicada, que você é uma super profissional, talvez essa situação tenha te feito sentir, ter sido muito vexatória. Então, se você não se incomoda e puder compartilhar com a nossa audiência, eu acho que vai ser muito rico.
Muito bom. Não, eu não me importo. Não me importo mesmo, Luciana. Por quê? O que aconteceu? Eu fui trabalhar numa empresa e eu fui convidada para fazer um processo seletivo, e a imagem que eu tinha da empresa, por isso que eu falo que é cultura e o endomarketing compra muito a gente. E eu tinha feito uma pesquisa sobre essa empresa na internet, me pareceu uma empresa muito idônea, me pareceu uma empresa muito boa de se trabalhar, e eu fui trabalhar nessa empresa. Eu fui trabalhar lá com a proposta de entrar pro DP e ser promovida pro RH. Então, assim, eu ia entrar num cargo e ia ser promovida pro outro. Legal. Beleza. Quando eu estava no departamento pessoal, o meu trabalho era todo dia as mesmas coisas. Entregar, folha, pra nada. Era essa a minha rotina. E o líder, que era meu imediato, ele era uma pessoa muito bacana. Um cara, assim, muito bem, extremamente calmo, tranquilo. A partir do momento que eu fui promovida pro RH, eu tive que lidar com quem? Com o CEO, o dono da empresa. E ele era péssimo. Péssimo. Ele gritava com as pessoas. Ele não chamava atenção, a sala dele ficava perto, né, da sala onde ficava todo mundo. Ele falava alto, que todo mundo escutava. Então começou os meus gatilhos, inclusive eu tive crises de ansiedade, tive crise de depressão, começaram ali. O dia que ele me chamou a atenção. Tudo começou do dia que ele gritou comigo. Ele gritou, eu estava na minha sala, ele na sala dele, ele gritou comigo. Depois disso, acabou meu mundo pra mim. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo muito certinho. Lógico, eu sei lidar com crítica, mas críticas que são o quê? Construtivas. Se a pessoa me chamar assim, você fez isso aqui errado, você podia ter feito isso e isso, dessa forma, eu vou entender. Vou pedir desculpa, eu vou fazer pra poder tentar acertar. Mas o fato dele, ele que não deixava a gente falar, eu só queria ele falar e gritar. O gritar pra mim me fere. Palavras respeitosas? Às vezes sim. Imagino que sim. Então, assim, me fazia me sentir burra, me fazia me sentir inútil. Quando eu chegava em casa, eu chegava em casa extremamente cansada. E assim, eu vou falar abertamente, eu estava passando por um momento muito difícil, porque eu estava lidando com meu pai com câncer, em fase bem avançada, tanto é que eu perdi meu pai em julho do ano passado. Eu tava lidando com meu pai com câncer, eu tava lidando com uma liderança tóxica. Eu precisava do meu salário, porque, tipo, eu moro de aluguel e tal, e tava ajudando meu pai também. Então eu precisava do meu salário. Então eu ia aguentando aquilo, aqueles maus tratos dele, eu ia aguentando aquilo, eu ia aguentando. Eu ia trabalhando todos os dias, eu era o RH, né, eu já tinha sido promovida para o RH. Então eu não podia transparecer para as outras pessoas aquilo que eu estava sentindo. Né, porque eu estava fazendo mudanças dentro do RH da empresa, eu estava fazendo tudo que eu falo na consultoria, eu queria colocar isso em prática dentro da empresa. Por isso talvez que ele te engaste tanto. Exatamente, eu estava tentando fazer essas mudanças. Então, quando eu comecei a perceber que não era só eu que me sentia assim, que tinha outras pessoas também que estavam lidando com essas crises de ansiedade, eu comecei a tentar ajudar as outras pessoas. Então, eu comecei a me envolver mais com pessoas, ter esse contato mais direto com as pessoas da empresa. E isso fez com que eu percebesse que ali era um ambiente que não estava legal. Era um ambiente que não era sadio. Então não adianta eu cuidar, não adiantava eu mudar as coisas, porque o ambiente já não era tão saudável. E ele não gostava de ouvir. Ele não gostava, ele só escutava. A diferença do escutar e ouvir, ele só escutava, ele não ouvia o que eu propunha. E aí, chegou num momento que eu peguei atestado, fiquei alguns dias de atestado, e aí deu um boom na empresa, que tudo precisava de mim. Então, eu de atestado, eu ainda tinha que atender as coisas pelo computador mesmo, então de atestado, eu resolvia as coisas e tal. E aquilo foi me cansando mais, aquilo foi me fazendo muito mal. Eu comecei a me sentir extremamente desvalorizada, cansada, esgotada, me sentia inútil, achava que eu não estava fazendo muito bem meu trabalho. Por isso que eu entendo muito o trabalhador quando ele passa por isso. Porque eu passei por isso, eu vivenciei isso. Legal. E aí chegou um dia, meu pai, infelizmente, ele internou, que estava muito ruim, ele já estava, tipo assim, nas fases finais mesmo do câncer. E aí eu cheguei para esse meu gestor, falei com ele assim, eu quero pedir conta. Aí ele falou comigo assim, mas eu não quero te demitir, eu não tenho motivo nenhum para te demitir, eu gosto de você, eu gosto do seu trabalho. Eu falei assim, não gosta. Você grita comigo. Você me maltrata. Tudo que eu te proponho, você grita.
você bate no dedo e fala que não é assim, que não quer e tal. Então, assim, pra mim não faz sentido nenhum eu trabalhar aqui pra você. Eu quero sair. E eu tô doente. Eu estou doente porque eu estou vindo trabalhar aqui. Eu passo mal de vir aqui todos os dias. Quando eu vou pegar um ônibus, que eu sei que eu tenho que vir aqui, me dá crise de ansiedade, meu coração acelera, me dá falta de ar, eu começo a chorar, eu não consigo vir trabalhar. Esses dias que eu tava de atestado, eu fiquei feliz. Quando eu sabia que eu tinha que vir aqui, eu tô passando mal. Assim, pode pegar a minha mão estava gelada, minha boca estava branca, meu coração estava acelerado. Eu mostrei pra ele, falei assim, isso aqui é você que me trata, assim. Isso é vir aqui, é vir pra cá. E como que eu, do RH, vou trabalhar aqui dessa forma? Eu não consigo mais. E aí eu falei com ele, coincidentemente, também meu pai não tá bem, eu acho que meu pai, infelizmente, não tem mais jeito. Eu quero passar os últimos momentos com meu pai. E eu trabalhando aqui, isso não vai ser possível. Eu vim pedir conta. Aí ele falou comigo assim, eu não tenho motivo nenhum pra te mandar embora. Eu vou demitir você, com todos os seus direitos. Eu acho que você tem o direito de passar mais tempo com seu pai. E as portas estão abertas se você quiser voltar. Então assim, eu precisei de ser sincera com ele. Ele não vai mudar. Isso é dele. Ele acha que tá certo, enfim, ele não vai mudar. Mas eu precisava, pra mim era um desabafo. Falar com ele o que me fazia mal. Entendeu? Assim, se ele vai levar isso pra vida, não sei. Eu vou levar isso pra vida, porque pra mim foi um aprendizado e eu uso isso hoje nas consultorias. Eu não quero que os empresários tratem as pessoas da mesma forma que eu fui tratada. Então eu não gosto disso, eu não quero isso pra ninguém. E aí foi libertador, porque depois que aconteceu esse desligamento, né, dessa empresa, eu fiz tudo que eu pude fazer, comprei meu pai, enfim. E depois que meu pai faleceu, eu prometi pra mim mesma, eu vou focar em mim, eu vou focar no meu crescimento pessoal, profissional, eu vou focar em ajudar as pessoas. Eu não quero que as empresas sejam tóxicas, eu não quero liderança tóxica, eu não quero ambiente ruim, eu quero as pessoas trabalhando felizes, porque todo mundo que tá dentro da empresa, ela trabalha porque ela precisa, ela não tá ali pro oba-oba, ela não tá ali pro happy end, ela precisa do dinheiro. Então vamos tratar melhor essas pessoas para elas fazerem as entregas dela, porque eu entregava muito bem. Tinha dia que eu trabalhava até 1h da manhã. E eu nunca passei para ele como hora extra. Porque eu queria entregar um serviço de qualidade. Então assim, eu fazia com satisfação o meu trabalho, com amor. Então o mínimo que eu esperava dele era respeito e também reconhecimento. Ser valorizada. E eu acho que todo profissional quer ser valorizado. Claro. Então hoje, o que eu quero trabalhar na consultoria, o que eu prezo, o que eu falo com todos os meus clientes, se você conversar com 4 pessoas que eu faço atendimento por dia, todas elas vão falar a mesma coisa. O que eu friso todos os dias, vamos focar em cuidar das pessoas. Vamos criar ambiente saudável para as pessoas, porque elas vão entregar. Elas vão te trazer resultado. Não vai ser de hoje para amanhã. Tudo isso é um processo. Claro. Mas o resultado vem. Sim. E é isso que eu acredito. E se for para trabalhar com consultoria, se for para desenvolver pessoas, eu vou sempre focar no que eu acredito. Sempre. É o ideal. E é isso que eu quero levar. Eu quero cuidar das pessoas, cuidar das empresas. Eu quero ensinar os empresários que eles conseguem resultado sim. Isso é possível, mas isso só é possível se ele cuidar das pessoas. Que bom que você tem essa mentalidade, essa visão. Isso é muito importante. E nós estamos falando muito aqui sobre lideranças, coisas que destroem uma empresa. Agora me diz uma coisa, Elô. Dentro da tua experiência, pelo que você está vendo, quando a gente fala assim, liderança tóxica. Esse líder, ele não teve uma preparação, ou o cargo subiu, o ego subiu lá nas nuvens, porque se a pessoa não tem uma preparação, ela não sabe lidar, ela não sabe dar comandos, isso é um outro tipo de cadeia. Mas o que você percebe quando chegou na empresa, fez ali o seu diagnóstico, a sua anamnese, identificou que a tropa do comando, que é o câncer maligno ali, que tá destruindo tudo. Mas essa pessoa foi preparada? Por que ela tá naquele cargo? É falta de preparação da empresa? Ela foi promovida porque tem 3 anos de empresa. Porque você tem 3 anos, vou te dar um presente. Toma aqui um cargo de liderança. O que é isso? A maioria das vezes não tem perfil mesmo de liderança. Em outros casos, subiu pro cargo sem ter preparação. Então, assim, cada caso é um caso.
Na maioria das vezes, essa pessoa ela não tem preparação para a liderança. Eu vou te dar 2 exemplos. Eu tenho aquela pessoa que ela nasceu para ser líder, em que ela consegue simplesmente motivar, engajar outras pessoas de forma positiva, influenciar outras pessoas de forma positiva, naturalmente, sem ela estar num cargo de liderança. E eu tenho aquela pessoa que ela é extremamente habilidosa, ela tem conhecimento demais, ela consegue ensinar, mas ela não consegue repassar aquilo. Sim. Então eu tenho 2 tipos de exemplo. Eu tenho aquela pessoa que ela nasceu, ela é um líder nato, que a gente chama de líder nato. E eu tenho aquela pessoa que ela tem capacidade cognitiva para liderar. Sim. Mas muitas vezes essa pessoa que ela tem capacidade cognitiva para liderar, ela não está preparada para liderar. Muito bom. Ela tem conhecimento, ela tem técnica, mas ela não sabe repassar aquilo. E aquela pessoa que ela já é um líder nato, ela tem mais facilidade de conduzir todo um processo através do próprio poder dela de influência. Então ela consegue ali, no meio você consegue identificar ele. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu nunca assumi uma vez só um cargo de liderança. Mas, naturalmente, no meio, eu sou aquela pessoa que se destaca, porque eu influencio as outras de forma positiva. Muito importante esse detalhe. Então, a gente tem 2 tipos. Então, a gente consegue... Inclusive, eu dei uma aula na Unilucro falando sobre isso, né? Que tipo de liderança e neuroliderança, que é um estudo, que já tem estudo científico apontando para esse lado de desenvolvimento, de liderança, como se tornar um líder. Então, lá eu falei muito disso. Eu falei das pessoas que ela tem capacidade inata, ela já nasceu com aquela capacidade de liderar no meio. E eu tenho aquela pessoa que ela consegue ser desenvolvida. Ela tem capacidade cognitiva, ela tem técnica, mas ela consegue ser desenvolvida para assumir uma liderança. Mas a gente precisa de fazer o quê? Preparar. A gente precisa que as pessoas façam o quê? Estudem. Que as pessoas se preparem. E nem sempre a pessoa gosta de fazer isso. E nem sempre a empresa também investe para isso. Às vezes sobe uma pessoa para o cargo de liderança, mas não prepara ela. Sabe? Não desenvolve ela. Então a gente tem, hoje em dia, a gente tem muito nos meios, inclusive cursos, né, para desenvolver o time de liderança. Isso é muito bom, porque você pega aquele cara que você quer promover ele para liderar, tem um cara que tá aqui 3 anos, eu vou promover ele para líder, mas você prepara ele, você faça com que ele estude, você faça um curso, você vai preparando aquele cara para lidar com a pessoa. Você não joga ele na operação, toma aqui e manda. Tá, isso aqui é só a equipe agora. A partir de hoje, essa aqui é a sua equipe, se vira. Você não faz isso com o cara, você prepara ele, né? Você vai vendo ele, você identifica ali naquele cara que ele tem um jeito, né? De líder, ele tem uma influência sobre as pessoas, ele consegue, no meio, ele consegue passar com todo o conhecimento, ele tem aquela desenvoltura, e aí você consegue ir desenvolvendo ele mais ainda para lidar. Porque tem pessoas também que você pega, ela sabe lidar com pessoas, ela tem essa facilidade, mas na hora que você dá pra ela um time pra ela liberar ali, ela não sabe, porque ela tá tão envolvida ali no meio de operar que ela não consegue liderar. Sim. E aí você perde 2 talentos. Você perde o cara da operação e perde ele na liderança. Sim. Então, eu acredito que as pessoas consigam ser desenvolvidas. Todo mundo que tem capacidade cognitiva consegue ser desenvolvida. E hoje a gente tem vários testes comportamentais que apontam para isso. Dentro da consultoria a gente usa vários métodos, né, de testes comportamentais para a gente achar aqueles números. A gente fala que são os números do poder, onde você acha ali aqueles números que relevam para a pessoa para o cargo de liderança. Remete a pessoa que ela tem aquela capacidade ali de liderar. Se você desenvolver ela bem, você consegue colocar ela para liderar. Muito interessante. Elô, pela sua fala, eu fiquei com uma impressão aqui e eu queria que você me desse sua opinião sobre. Para entender de pessoas, você concorda que é preciso que a pessoa se autoconheça, se autodesenvolva? Sim. É o primeiro passo? Qual que é a sua opinião a respeito disso? É o primeiro passo, porque quando você se conhece melhor, você também identifica outras coisas no outro também. Então, primeiro você tem que olhar suas habilidades, olhar seu desenvolvimento, como que você consegue lidar com certas coisas, o que você não consegue lidar, e aí você consegue identificar isso no outro. Você me fez uma pergunta mais cedo se eu comecei a fazer essas análises, né, na minha vida pessoal. Gente, por incrível que pareça, depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre pessoas, e eu agora vou começar uma pós agora sobre neurociência.
e com ênfase em comportamentos organizacionais. Então eu comecei a fazer uma leitura da pessoa. Todo lugar que eu vou, eu faço uma leitura da pessoa. Eu começo a conversar ali, eu já vou sabendo se a pessoa ela tem perfil de liderança, se a pessoa é uma pessoa que ela é mais ligada em processo, se ela é uma pessoa que ela tem habilidade para alguma coisa ou não, se ela tem aquela capacidade cognitiva de desenvolver um assunto ou não. A gente começa a fazer essas análises. Então é incrível que mas primeiro eu tive que identificar isso também em mim. Eu tive que começar a olhar para mim e pensar assim, olha, o que eu tenho de melhor? O que eu posso desenvolver em mim? E o que eu posso desenvolver no fulano? Que eu acho que fulano tem habilidade para isso. Nossa, eu podia ajudar ele a desenvolver isso. Ah, porque eu fiz isso em mim e deu certo. Então a gente começa a fazer isso. A gente se conhece melhor e conhece o outro melhor. E faz também uma análise também melhor do outro. Você acaba entendendo até onde você pode ir e até onde você não pode ir com o outro. O que te fere e o que fere o outro. Eu te faço essa pergunta porque... eu não tive liderança tóxica, eu tive sociedade tóxica. Então, assim, e isso ficou muito forte pra mim, porque quando você tá vivendo aquele turbilhão, né, é tudo muito doído, é tudo muito difícil, né? Então, aquela situação te machuca demais, às vezes você não consegue identificar no momento o que tá acontecendo. Mas eu percebi, por isso que eu quis te fazer essa pergunta, pra ver se eu tava com uma impressão correta, que muitas vezes a dificuldade do outro e a forma como ele te trata mal diz respeito ao que falta no outro, não em você. Então, assim, eu tive uma experiência muito ruim de sociedade tóxica, assim, que acabou muito mal, acabou, tipo, não quero olhar pra sua cara nunca mais, se você me ver, por favor, atravesse a rua, que eu te detesto. Que bom que eu salvei sua vida. Tipo, eu tenho nojo da sua cara, acabou assim, você é meu amor, né? Você é meu príncipe. E assim, mas depois que a dor passou, eu pude perceber que era uma pessoa que é uma pessoa triste, é uma pessoa que não olhou pra dentro, por isso que ela tinha essa dificuldade comigo e com várias outras pessoas, né? E aí eu fiquei com essa impressão. Não, é isso. Às vezes eu brinco, eu aprendi isso até com uma professora minha, que ela fala assim, quando você aponta o dedo pro outro, você não vê que tem 3 dedos apontando pra você. Sim. Então, assim, primeiro a gente tem que fazer esse autoconhecimento pra gente aprender a entender o outro. E a gente também consegue identificar também o que falta no outro. Às vezes é uma falta de carinho, às vezes é uma coisa da história mesmo. A pessoa teve uma infância muito sofrida, a pessoa teve falta de carinho, não teve aquele gesto em casa, então ela não consegue levar isso pra vida. Então, é entender mais um pouco o outro mesmo. Eu, graças a Deus, eu tive uma base familiar muito forte, e tenho isso muito forte até hoje. A minha família, tanto que hoje estou com a esposa do meu primeiro acompanhando, então minha família é muito unida. Minha família é muito assim. Então eu tive essa base familiar. Mas eu vejo que pessoas que não tiveram essa base, esse porto seguro, esse alicerce, são pessoas difíceis hoje de lidar. São pessoas complicadas, são pessoas que precisam de terapia mesmo. Falando rasgado, precisa de terapia pra entender o cara. Tem cara que não sabe lidar com nada, não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com ninguém, não sabe conversar, é sempre ríspido com o outro, gosta de ferir o outro. São pessoas que vêm de base de família. Resumindo, base familiar é tudo. Base familiar é tudo, sim. É isso aí, a gente concorda muito. Eu e o Rony, a gente vem de famílias com muito amor, sabe? E hoje a gente vive muito no amor. Eu brinco que a noiva dele é minha comadre, eles têm uma família linda, eu também, minha família é muito especial, meus amigos são como família, a gente vem de muito amor, então às vezes isso é difícil, porque você vê uma pessoa que ela não tem aquela redoma de amor, ela é tão endurecida que pra você é até difícil de identificar e lidar, porque você não, aquilo é tão distante de você, né, e isso que você falou é muito importante. Elô, qual foi, durante as suas consultorias, o maior desafio que você já pegou dentro de uma empresa? Qual foi a bomba, a bucha mais difícil que você já teve que lidar? Todo dia eu pego uma. Todo dia eu pego uma. Mas assim, digamos que a mais difícil, não vou falar assim a mais difícil, mas a mais desafiadora é parte daquele time de empresa que eles cresceram, tomaram uma proporção muito grande, de forma muito rápida, e nem eles conseguem lidar com aquilo. Eu vou fazer 12 cortes dessa resposta.
Vou fazer um, depois outro, depois 6. E vou botar ele no repeat eterno. Vou postar ele todo dia no nosso perfil. Eu vou pôr 50 mil de patrocinado nele. 50 mil. Isso, eu vou vender meu carro e botar nesse. Por causa disso. Porque às vezes a empresa ela tem uma proporção muito grande e a pessoa não consegue lidar com aquilo. Então, lidar com esse crescimento, esse boom, e lidar com pessoas, e lidar com resultado é muito difícil. Sim. Então, quando ele vem para a consultoria, ele já vem assim, cheio de problema. E a gente começa a gente tem que entender um de cada vez pra gente ir tratando. Então, eu falo, quando a empresa ela cresce, ela tem esse boom, ela não tem processo, ela não tem organização. Então a gente precisa de começar a estruturar, né, pra coisa ir rodando bonitinho. Porque a empresa vai tomando proporções gigantes. E se ela não começa a se organizar, ela não consegue se manter, ela não consegue crescer mais, ela não consegue se desenvolver mais. Então a gente tem que ir ali caminhando aos poucos, estruturando, criando alguns processos. O meu gestor lá da We Believe, o Conrado, né, muito conhecido, ele fala uma coisa que eu falo muito disso na consultoria. Quando a empresa não tem processo, o processo é você. Então, quando você não estrutura, quando você não organiza a empresa, você fica muito desgastado, porque você tem que estar em todo momento ali na operação, você tem que estar na parte estratégica, você está no operacional. Então, você está sempre ali, a empresa ali correndo, a empresa está crescendo, cara, as coisas estão acontecendo, e você está ali no meio, então tem que se organizar, então a gente tem que estruturar. Então é importante para isso para as empresas, é se estruturar, para que quando ela cresça, né, uma proporção saudável, de forma saudável. Eu gostaria que você me ajudasse a diagnosticar um erro. Eu vou te relatar uma história que aconteceu comigo. Engraçado que essa é a primeira vez que eu compartilho isso. Cara, essa é uma pessoa muito mágica. Não, eu vou te falar, esse episódio, a gente tem muito convidado bom, mas esse tá muito fluido, a energia dela. Nossa, se deixar o menino já olhou ali pra mim, o tempo tá acabando, eu já sei, filha. Só um momento. Qualquer coisa, manda o Pix, eu pago adicional. Libera o menino pra ir pro carnaval depois pode ir pro carnaval, só deixa a senha aí. É o seguinte, eu era gestor, gerente comercial, tinha uma equipe grande e tinha um plano de carreira relacionado muito à produção. Quem produzisse mais se destacando e tal. E essa pessoa, ela já tinha uns 9 meses lá, mas era assim, a número 1 de vendas. Número 1, entregava um resultado assim, faraônico, sabe? Mas o comportamento dessa pessoa dentro da empresa era um comportamento ruim. Pegava as coleguinhas com todo mundo, aí virava pra coleguinha e falava assim, ó, eu vou ficar com você, mas não conta pra ninguém, é segredo. Mas 15 meninas, ele falava a mesma coisa, sabe? E a gente sabia, macaco velho de casa, né? Segue o baile. E aí... ele começou a me cobrar, cara, cadê a minha promoção? Eu falei assim, cara, assim, você não tá preparado ainda. Aí ele, o que eu preciso de melhorar? Aí eu, primeira coisa, comportamento. Resultado você já entrega. O seu comportamento, você quer ser gerente? Ele quer, então comporte-se como um. Você tem que diferenciar. Você é bonitão, enfim, segura esse trem aí. Vai pra... qualquer mulher de menos... todas as meninas do call center, né? Misericórdia, né? Eu falava com ele assim. Aí o que aconteceu? Eu falei com ele dessa maneira. Posso ter errado? Você vai me falar. Mas aí o que aconteceu? O resultado do cara foi tão bom que o RH me chamou. Falou assim, Rony, a gente precisa de promover ele. Aí eu, em hipótese nenhuma. Ele não tem habilidade de gestor, ele não tem qualidade, ele só quer saber, desculpa o termo, transar com 15 meninas na semana e não tá nem aí. Ele cria, menina chora aqui por causa dele, menina pede conta aqui por causa dele. Ele é, assim, Sodoma e Gomorra de pessoa. Desculpa o termo aqui, tá? Pica de ouro. Famoso pica de ouro. Exatamente. Pode botar isso depois, gente. Aí o RH virou pra mim e falou assim, alô, vamos aplicar nele o teste DISC e vamos ver o comportamento. Eu falei assim, o teste DISC é legal, dá pra identificar o perfil, dá, mas ele vai boicotar, porque o cara é esperto. A menina da RH, né? Pode deixar que o DISC é perfeito. Aí eu, lambacanda, chúrias, lamanaias. Pegou ela também. Falei assim, não aplica, vamos fazer um plano com ele. Não sei o que lá, que já passou da hora. Resumindo, foi aplicado o teste com ele, ele fez, ele deu perfil predominante, dominante. Aí tal, a menina veio que, olha aqui, ó, é dominante, não sei o que, um tanto de coisa e tal. Eu falei assim, o meu não, você já tem, a decisão é sua, eu prefiro trabalhar com ele competências, né, se você dá uma equipe de 5 pessoas, ele vai quebrar 5 pessoas. O que aconteceu? Ele foi promovido no dia da festa, abertura do mês, na ascensão dele, que ele foi promovido, ele pegou o troféu, né, que na ascensão tinha um troféu.
Acabou, a gente foi voltar pra estação de trabalho, ele bateu assim, viu como é fácil, eu forjei o teste. Ele pegou a menina do RH também. Não, eu acho que ela não. Ele só não pegou, acho que só eu e ela, eu acho. O resto todo mundo pegou. Aí eu falei assim, desgramado é um gênio, né? Forjou o teste, a menina ficou encantada que ele era o Lindo. O lindo. Houve um erro no meio desse processo. Foi um erro, foi meu, eu poderia ter insistido mais, ou foi o RH que ficou iludido somente com a produção dele, promoveu ele? Pode falar a verdade, viu? Eu amo a verdade. Tá, primeira coisa aí, primeiro erro. Você como gestor, primeira coisa que você poderia ter feito com ele, tá? Não, lógico que você foi direto, né, que você quis jogar com a honestidade. Primeira coisa, você tinha que desenvolver nele a habilidade dele comportamental. Tinha que apontar pra ele as melhorias dele comportamental. Só castrasse ele, não. Mas não é nem essa questão, não. Porque tem pessoas que têm problemas mesmo, sexuais mesmo. Porque tem pessoas que elas não conseguem trabalhar com mulheres. Elas não conseguem ver que ali é a coleguinha de trabalho. Porque já viu aquele ditado, onde se come o pão, onde se ganha o pão, não se come a carne? Todo dia sai um tarado e uma besta. Mas lá ele comia até o padeiro. O tarado que não aguenta segurar e a besta que acredita na conversa ruim do tarado. Tinha que ter desenvolvido um pouco mais essa parte comportamental dele. Agora, o erro do RH foi só ter acreditado no DISC. A gente tem outros testes que a gente pode aplicar pra gente poder fazer essa análise comportamental de uma outra forma. Acredito que primeira coisa que também faltou na empresa, como ser um código de ética de conduta, porque geralmente algumas empresas, principalmente empresas que envolvem muitas mulheres e tem um homem, né, no meio, o que as empresas fazem? Eles criam um código de conduta onde é proibido qualquer tipo de relacionamento entre as pessoas do setor, inclusive colocando caso de demissões. Inclusive esses pontos aí chorando por causa dele, né, esse tipo de coisa, isso podia inclusive dar nele várias advertências. Sim. Então, primeiro tinha que trabalhar com ele essa parte comportamental. Tinha que trabalhar com ele essa parte também de postura mesmo, de cobrar dele, né, como código de conduta, de cobrar dele esse tipo de postura. Olha, você vai receber uma advertência aqui por causa disso. Isso é inaceitável aqui dentro da empresa. Sim. Entendeu? E depois, logicamente, ir aplicando neles testes ali, vários testes, não é só o DISC. Eu falo que o DISC, eu conheço o DISC, a gente trabalha com outro método que é o Assessment. Mas o método DISC, ele é muito pontual. Sabe? Ele não é muito profundo, você não consegue entender ali maturidade, capacidade, desenvolvimento, você não consegue entender nada disso da pessoa só olhando o DISC. Sim. E o perfil dominante é muito simples. Se eu for fazer um disco hoje, o meu perfil é dominante. Porque eu sou uma pessoa que... O que é o dominante? É uma pessoa que ela consegue influenciar outras dentro do meio. Entendeu? Então eu sou a pessoa que consigo influenciar outras dentro do meu meio. Então eu sou um perfil dominante. Mas quando você vai olhar para os meus outros números de poder, quando você vai fazer uma análise mais profunda, você vai ver que eu tenho outras coisas. Eu não sou só dominante. Eu sou analítica. Eu sou uma pessoa que tem um desdobramento, assim, eu consigo entender mais, eu consigo agir sobre processo, eu consigo uma pessoa ser mais analítica, eu consigo analisar mais as coisas, eu consigo ser uma pessoa que tem comprometimento, eu consigo ser uma pessoa que eu tenho ambição, eu consigo ser uma pessoa que eu tenho paixão mesmo pelas coisas, quando eu trabalho, eu pego uma coisa, eu faço aquilo por amor, eu consigo ser uma pessoa que eu tenho conexão com outras pessoas, consigo me conectar, entender o outro de uma forma mais fácil, tanto que eu trabalho nessa área. Então, assim, a gente consegue olhar outras coisas. A gente não olha só se a pessoa ela consegue dominar, se ela consegue influenciar a outra. Entendi. É muito raso, né? Muito obrigado por tirar esse peso das minhas costas. Sim. Ô, Lu, sabe o que eu tô pensando aqui? A Elo assim, o xerox do nosso quadro Papum. É o xerox do nosso quadro Papum. E assim, antes da gente fazer o Papum pra gente fechar com chave de ouro, eu queria te agradecer de coração ter vindo aqui hoje, né? Você é uma quinta-feira pré-carnaval. Pra você que tá no bloco, eu queria te dar o recado: você vai morrer pobre. Porque nós não vamos exatamente porque a gente está aqui, tá? Brincadeiras à parte. Dá pra ver o amor que você tem pelo seu trabalho. Isso são coisas que inspiram a gente. É bonito ver convidados que têm esse nível de comprometimento e paixão. E eu queria te agradecer pela sua coragem de ter vindo, de ter aceitado participar dessa experiência, porque para nós foi muito bom, para nossa audiência vai ser muito bom, e para você com certeza também vai trazer muito conteúdo aí para suas redes sociais, e eu
espero ver muito conteúdo seu nas redes sociais, porque eu gostei demais desse episódio. Eu queria te agradecer de coração. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade. Eu tô gostando muito de fazer esse podcast, eu gostei muito. Confesso que no início eu fiquei um pouco mais com vergonha, assim, um pouco mais retraída, porque é muito fácil pra mim conversar, ter uma reunião, assim, mas em câmeras é a primeira vez. Mas Legal. Eu quero muito, né, continuar divulgando conteúdos meus na internet. Eu gosto muito de tratar desse assunto, de lidar com pessoas, como lidar, como tratar, como desenvolver. Eu gosto muito disso. Então, realmente, eu brinco que é o meu brilho no olho, assim. Não é só os piques da conta. Eu gosto de dinheiro, gosto. Mas eu gosto mais mesmo de saber que eu estou contribuindo para o crescimento de alguém. Dá pra ver. Dá pra sentir também. E eu queria deixar uma coisa assim, de coração, eu tenho um histórico, um currículo muito bom sobre resultados. E para isso, eu conversei com muitas, dezenas, centenas, milhares de pessoas. Eu queria só te falar uma coisa, do fundo do meu coração, nunca perca esse brilho que você tem, porque esse brilho não é profissional. Esse brilho, ele está no seu DNA. Nunca perca esse brilho. Eu sinto o seu brilho. Eu me sinto contaminado com o seu brilho. Por mais que a situação pode ser difícil, não perca isso. Esse DNA, papai do céu, falou assim, ó, aqui eu vou caprichar nisso, porque é esse brilho. Porque as pessoas, elas gostam de você, não é pela sua entrega de resultado, é pela sua entrega como ser humano. Isso é raro. Vamos de papum? Vamos de papum. Elô, papum funciona da seguinte maneira. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, mas assim, Rony falou o que vem em sua cabeça. Papum. Vamos lá. Tá preparada? Tô. Lembrando que, eu também nem sei o que eu vou falar, eu só vou falando e não vale pensar, beleza? Beleza. É a primeira coisa, então vamos lá. Amor. Meu filho. Saúde. Minha família. Dinheiro. Tudo. Trabalho. Tudo. Elô no ano passado. Triste, infeliz, estressada. Elô hoje. Feliz, com Pix na conta e cheio de garra pra poder continuar 2024, 2025 ganhando cada vez mais. Um sonho. Me tornar referência no que eu faço. Uma meta. Chegar no final do ano e ir pra Maldivas. Um arrependimento. Não ter feito isso antes. Perdão. Meu pai, por eu não ter feito por ele o que eu poderia ter feito mais. Arrependimento. Não ter tomado essa decisão na minha vida, essa virada de chave antes. Maior qualidade da Elô. Ser sincera. Uma coisa que ninguém sabe sobre Elô. Que a Heloísa tem compulsão por doce. Adorei. O Rony também. Adorei. Toca aí você também. Eu amo. O Rony também. Se deixar, eu bebo açúcar, entendeu? Eu também. Nossa, gente. Olha, semelhante atrai semelhante mesmo, né? Incrível. mesmo. Adorei. Elô, minuto final, dê um recado, usa aquela câmera ali, ela é toda sua, dica. Toca o coração. Que toca meu coração. Então, eu gostaria de dar um recado, né, para todos que estão vendo o canal. É o seguinte, gente, eu gostaria muito que as empresas tomassem consciência da importância que é o cuidado com as pessoas. Quanto que faz mal para as pessoas, essas empresas que só visam lucro e resultado, mas que não olham para as pessoas. Isso me machuca até. Então é esse recado que eu queria deixar. Eu queria muito que os empresários mineiros, né, ouvissem isso com carinho, porque eu tô aqui para fazer isso. Eu tô aqui para poder desenvolver vocês também. Não só as pessoas, mas também os empresários. Maravilha. Pessoal, e esse foi mais um único EngrenaCast de Carnaval! Beijo!